Lição de número 7. Estevão, um mártir avivado. Querido professor, querida professora, nesta lição veremos, através do exemplo do Estevão, que uma das marcas do crente cheio do Espírito Santo é sua fidelidade a Jesus. Como um dos 7 homens que faziam parte do primeiro corpo de diáconos da igreja primitiva, Estevão era cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, conforme está escrito em Atos capítulo 6 e versículo de número 8. Você sabia que Estevão foi o primeiro cristão que sofreu martírio? O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Até hoje, milhares de cristãos sofrem algum tipo de oposição, hostilidade ou violência por declararem sua fé em Jesus Cristo. Muito bem, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está aqui no nosso canal Teologia Simplificada, aqui no YouTube, e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2023, Revista dos Adultos, cujo tema do trimestre é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E olhe, queridos irmãos, estamos na lição de número 7, Estevão, um mártir avivado. E eu convido você agora para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 7, o tema é Estevão, um mártir avivado. Texto áureo diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55 e o versículo de número 56. Diz assim a verdade prática: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Na leitura bíblica em classe, nós temos 2 textos. Atos capítulo 6, versículos 8 até o versículo 10 e Atos capítulo 7, versículo 54 até o versículo de número 60. Muito bem, meus queridos irmãos, na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é apresentar a vida de Estevão, destacando seu testemunho pessoal. Segundo objetivo, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. Terceiro objetivo, conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos e cada ponto com os seus subtópicos. Estudaremos no primeiro ponto sobre o seguinte tema: o testemunho de Estevão. E a sinopse do primeiro ponto diz assim: Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. No segundo ponto, nós vamos estudar sobre a preciosa morte de Estevão. Diz assim a sinopse: Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, testemunhou a manifestação da glória de Deus. Muito bem, no terceiro ponto nós vamos estudar sobre o avivamento no sofrimento. Diz assim a sinopse do terceiro ponto: o cristão avivado
mantém-se fiel a Deus, mesmo diante da perseguição e da morte. Muito bem, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. Caso você queira, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar, meus irmãos, que as lições estão sendo agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta, caso você perca algumas das lições. A você que nos tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, o testemunho de Estevão e o primeiro tópico, Estevão usado por Deus. Veja o que nos diz o texto em Atos 6 e 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Queridos irmãos, é importante afirmar que o nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos, em Atos capítulo 6, versículo 3 e versículo 5. Claramente, o texto diz que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo de Deus. Se existe uma palavra que caracteriza a vida de Estevão, esta palavra é cheio. Ele era um homem cheio de Deus. Queridos irmãos, eu destaco aqui alguns aspectos. Primeiro, Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. Todo homem está cheio de alguma coisa, não é verdade? Está cheio do Espírito ou de si mesmo. Está cheio de Deus ou de pecado. Segundo, Estevão era cheio de fé. Estevão fora salvo pela fé, vivia pela fé, vencia o mundo pela fé e era cheio de fé. Terceiro, Estevão era cheio de sabedoria. Sabedoria é mais do que conhecimento, é o uso correto do conhecimento e olhar para a vida com os olhos de Deus. Quarto, meus queridos irmãos, Estevão era cheio de graça. Havia em Estevão abundante graça. Sua vida era uma fonte de bênção. Seu coração era generoso e sua vida um vaso transbordante de graça. Estevão era, com certeza, um homem cheio de doçura. Quinto, meus queridos irmãos, Estevão era cheio de poder. Estevão era um homem revestido com o poder de Deus para fazer milagres e muitos sinais entre o povo. Ele falava e fazia, pregava e demonstrava. Suas palavras eram irresistíveis e suas obras irrefutáveis. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico do primeiro ponto, que fala sobre uma covarde oposição. Veja, meus irmãos, o que nos diz o versículo 9 da nossa leitura bíblica em classe. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia,
e disputavam com Estevão. Vejam, meus queridos irmãos, os inimigos da igreja sempre usam meios desonestos como maldade, covardia e ódio contra a fé cristã. Agora veja que no debate com Estevão, eles não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava. Não tendo argumentos teológicos, filosóficos, os adversários da igreja usaram métodos vergonhosos contra o servo de Deus. Usaram de violência contra Estevão, excitando o povo, os anciãos, os escribas, que eram a liderança religiosa da cidade, e levaram Estevão à força para o Sinédrio. Sinédrio, uma espécie de tribunal religioso que ficava em Jerusalém. Meus irmãos, era um julgamento absurdo, onde o acusado não tinha direito de apresentar testemunhas ou advogado de defesa, mas os acusadores levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e blasfemar contra Deus. Algo surpreendeu os acusadores ímpios. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos capítulo 6, versículo de número 15. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para irmos ao terceiro tópico do primeiro ponto, que fala sobre a fúria desses acusadores. Perceba, meus irmãos, depois de falar com muita sabedoria sobre a história de Israel e a sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Ele confrontou a dureza de coração dos líderes de Israel ao dizer: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Queridos irmãos, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra o diácono Estevão. Veja que em poucos minutos Estevão demonstrou o estado espiritual de Israel durante a sua história. Nunca, em nenhum lugar, um povo foi tão abençoado por Deus, nascido de Abraão, o patriarca hebreu, constituída como nação escolhida. Israel ouviu da parte de Deus promessas jamais feitas a qualquer povo. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo assim: homens de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Em suma, meus queridos irmãos, Estevão denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, meus irmãos, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra Estevão. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito Santo de Deus pusera-lhe no coração. O amor de Estevão à verdade e sua disposição em dar a vida contrastam-se, queridos irmãos, nitidamente
com aqueles que pouco se interessam por batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Muito bem, meus queridos irmãos, não saia daí, porque nós vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, a preciosa morte de Estevão, e o primeiro tópico, cheio do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? O termo cheio do Espírito Santo refere-se de modo geral à vida controlada inteiramente pelo Espírito Santo do Senhor. Lucas, porém, também emprega o termo para indicar o recebimento do batismo no Espírito Santo. Veja Atos capítulo 1, versículo 5. Também o termo é usado para indicar que um crente ou crentes em ocasiões específicas recebem poder para falar sob o impulso direto do Espírito Santo de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção entre muitas, e sim uma necessidade imperiosa. O mesmo texto que usamos para condenar a embriaguez tem outro mandamento ali que negligenciamos muitas das vezes. Veja o que nos diz o texto, Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Observe que o verbo está no imperativo, assim como na frase não vos embriagueis com vinho. Entretanto, o que é ser cheio do Espírito? Implica ser completamente dominado, controlado e guiado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim como uma pessoa cheia de vinho, embriagada, está sob a influência do álcool, o salvo, cheio do Espírito Santo, está debaixo do seu controle, com uma diferença. Geralmente, a pessoa alcoolizada não sabe o que está fazendo, nem lembra do que se fez. Já o salvo não perde sua condição de raciocinar normalmente. Queridos irmãos, permita que eu lhe diga uma coisa. Estevão só pôde enfrentar as terríveis acusações contra ele porque era um servo de Deus que orava, certamente jejuava e, depois do Pentecostes, não se limitou a falar em línguas estranhas, como acontece com muitos crentes batizados no Espírito Santo. Ele buscou e tornou-se um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Uma lição importante para os dias atuais, quando em igrejas evangélicas o louvor gospel exalta o cantor, exalta a banda ou exalta um outro grupo musical. O momento de louvor torna-se um show de técnica e exibições de talentos humanos, mas falta-lhes o poder e a virtude do Espírito Santo que transforma as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico do segundo ponto, a violência dos acusadores. Se os seus acusadores já estavam enfurecidos por terem sido confrontados corajosamente por Estevão, de serem duros de coração e de resistirem ao Espírito Santo, eles não suportaram ouvir que Estevão estava vendo a glória de Deus e a Jesus Cristo nos céus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra Estevão, e expulsando-os da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo,
Atos capítulo 7, versículo 57 e o versículo de número 58. Estevão foi levado à periferia da cidade, provavelmente para lugares menos movimentados, e ali foi cercado pela multidão enfurecida com sede de sangue. A fúria alcançou o auge quando ouviram a declaração de que ele estava contemplando os céus abertos e Jesus à direita de Deus, versículo de número 55. Eles ficaram, queridos irmãos, tão enfurecidos que viram Estevão como um perigoso criminoso. Eles perderam todo o controle emocional, já estavam cheios de ódio no coração, desejando ver o fim do homem de Deus. Passaram a gritar com altos brados palavras de condenação, palavras de ira e palavras de furor contra o santo homem de Deus. No acesso da fúria demoníaca, arremeteram unânimes contra ele, consciente do que estavam fazendo. Agrediram-no, não só verbal, como também fisicamente, com socos, com murros, com pontapés e pancadas no rosto e na cabeça, querendo destruí-lo. Levaram-no com violência para fora da cidade e ali o apedrejaram sem compaixão, sem nenhum sentimento, para dar a impressão de que realizavam um julgamento legal. Levaram testemunhas contra Estevão, as quais, com mentiras e calúnias, depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Queridos irmãos, àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Muito bem. Eu convido você agora para irmos ao terceiro tópico, que fala sobre o perdão no martírio. Isso mesmo, naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. Escute o que ele disse. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Atos capítulo 7, versículo 59 e o versículo de número 60. Querido professor, querida professora, que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos capítulo 7, 59 e o 60. Meus irmãos, cumpriu-se o que diz a palavra de Deus. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116 e o versículo de número 15. Irmãos, um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar os seus algozes. Muito bem, meus queridos irmãos, a aula está maravilhosa. Não saia daí, porque agora nós vamos estudar o terceiro ponto da nossa lição, o avivamento no sofrimento, e o primeiro tópico do terceiro ponto, sofrimento e morte dos apóstolos. Escute isso, meus queridos irmãos, a Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional. Que Deus nos guarde de trair o nosso Salvador. Meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico, que fala sobre o sofrimento e
avivamento. Glória a Deus. Neste estudo, podemos constatar que Estevão teve forças espirituais diante do sofrimento. É possível que muitos crentes, ao longo da história da igreja, tenham sucumbido diante das pressões, muitas vezes incluindo sua família, por não terem a força e o poder do Espírito Santo para resistir até a morte. Veja isso, Estevão foi um exemplo marcante de que somente sendo cheio do Espírito Santo, o fiel pode suportar as terríveis pressões de um julgamento injusto, ilegal e tendencioso, e assim ser vitorioso diante de torturas psicológicas e físicas por causa da sua fé. Meus queridos irmãos, o avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, dá forças aos servos e servas de Deus para enfrentarem situações difíceis de torturas e castigos severos por professarem a sua fé na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sim ver na Bíblia a razão dessa força extra-humana que Estevão teve diante do sofrimento nas mãos de seus executores. Veja isso, irmãos, além de ser cheio do Espírito Santo, o cristão precisa ter alegria do Espírito Santo ou a alegria do Senhor. Esse é um fator importantíssimo para ser vencedor diante das lutas que possam surgir na vida cristã. Queridos irmãos, a Bíblia mostra-nos diversas referências sobre esta alegria que vem de cima. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Salmo 32 e o versículo de número 11. Um outro salmo diz assim: alegrai-vos, ó justos no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Salmo 97, versículo 12. Veja também, o profeta Joel ressaltou a importância da alegria do Senhor, ou a importância de um avivamento espiritual. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã e a chuva serôdia no primeiro mês. Joel capítulo 2 e o versículo de número 23. Portanto, meus queridos irmãos, diante dos inimigos do Evangelho e diante dos inimigos de Cristo Jesus e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da Igreja Antiga, não neguemos a Cristo Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube. Comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amém.